O liberal alagoano Tavares Bastos foi um dos pensadores políticos mais influentes do Brasil no século XIX. Com ideias visionárias para sua época, ele foi um ícone do federalismo brasileiro. Praticamente o nosso Alexander Hamilton, sem o musical, por enquanto. Quer entender o que é o federalismo e como as ideias de Tavares Bastos impactam nossa vida até hoje? Deixa seu like aqui que eu te explico logo depois da vinheta. Desde jovem, o alagoano Tavares Bastos se destacou pela inteligência e pelo espírito crítico. Com uma formação em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, ele começou a carreira política muito cedo, aos 23 anos, como deputado provincial. Ele foi um autor prolífico, publicou várias obras onde defendia a descentralização do poder e o fortalecimento das províncias. Ou seja, uma sementinha do federalismo já existia em seu pensamento. Ele acreditava que um governo centralizado não poderia atender às necessidades locais das populações e que o Brasil só poderia se desenvolver com mais autonomia para as províncias. Mais tarde, como deputado, Tavares Bastos se tornou um conhecido defensor do federalismo, acreditando que a divisão de poder entre o governo central e as províncias era essencial para o progresso do país. E essa era uma visão que ia contra os interesses da monarquia, na época que preferia um poder centralizado, garantindo o controle unificado sobre o vasto território brasileiro. Ele também foi um defensor da abertura comercial na Amazônia para permitir que a navegação internacional pudesse impulsionar a economia local. Em sua obra A Província, Tavares Bastos argumenta que a integração fluvial com outros países facilitaria o desenvolvimento da região e promoveria um forte crescimento econômico no Brasil. Ele via na Amazônia um grande potencial e acreditava que o isolamento da região apenas atrasaria o seu progresso. Uma questão que até hoje continua muito viva no debate público brasileiro. Além de federalista, Tavares Bastos também foi um crítico da escravidão e acreditava que o Brasil precisava abandonar essa prática nefasta para poder se modernizar. Ele defendia a imigração europeia como possibilidade alternativa ao uso da mão de obra escrava, acreditando que a abolição era o único caminho, o principal caminho para o avanço social e econômico do país. Talvez por ter essas ideias inovadoras, Tavares Bastos tenha encontrado grande resistência em seu tempo, porque suas propostas eram consideradas muito radicais e eram, por vezes, ignoradas. Mesmo assim, ele plantou as sementes de um pensamento que influenciaria muitas gerações futuras. Seu legado intelectual foi retomado, por exemplo, por figuras da Primeira República, que viam nele as bases intelectuais para a construção de um Brasil mais autônomo. Tavares Bastos faleceu muito jovem, aos 33 anos, mas suas ideias liberais deixaram uma marca profunda no pensamento político brasileiro. E não é à toa que até hoje a Assembleia Legislativa de Alagoas ainda é chamada a Casa de Tavares Bastos. E aí, curtiu esse vídeo? Gostou do conteúdo? Frequenta o nosso canal, então assina o nosso canal, dê um like aqui no vídeo e volte sempre para a próxima edição do Política em Minutos. Um abraço.